Boa noite, caro ouvinte. Essa noite está chuvosa e esse é o tempo favorito das criaturas que espreitam lá fora. Me diga, você já teve contato com alguma delas? Você já presenciou algo tão bizarro que te marcou até hoje? Bem, o conto dessa noite é exatamente sobre isso. Então aumente seu volume, diminua sua luz e aproveite. Eu sou Farkas Vuk e essa é a Rádio Oculta. Eu tive um dia longo no trabalho. E como era uma sexta-feira, eu estava ansioso para chegar em casa e descansar. Eu tinha planos de tomar banho, me deitar, não fazer absolutamente nada e com sorte eu dormiria rápido. Eu não esperava que o que eu vivenciaria naquela noite seria tão assustador e desafiaria totalmente tudo em que eu acredito. Eu costumo escrever cartas, histórias e estudar muito. De forma que tenho em meu quarto uma escrivaninha que foi feita pelo meu avô com muito carinho. E em cima da escrivaninha eu mantenho alguns cadernos, lápis, canetas e uma luminária. Assim que eu entrei no meu quarto, eu percebi que a lâmpada da luminária estava acesa. Muito estranho, porque eu nunca deixo ligada. Acreditando que eu somente havia esquecido de desligar na noite anterior, eu apertei o botão de liga-desliga, joguei minhas coisas de qualquer jeito em cima da cama e fui tomar banho. Quando eu voltei para o quarto, satisfeito por estar finalmente limpo ao final de um dia cansativo, a luz estava acesa mais uma vez. Dessa vez, eu tinha certeza que eu havia desligado ao sair. Deve ser só um problema com a energia, eu pensei. Ou, talvez, com essa luminária em específico. Já fazia algum tempo que eu havia comprado em uma dessas lojas de utensílios baratos para casa. Mas, embora ela estivesse me servindo muito bem, eu sabia que em algum momento ia dar algum pane. Eu desliguei novamente e dessa vez eu puxei da tomada, para ter certeza que ela não iria ligar. Logo em seguida, eu me deitei. Eu costumo demorar muito para pegar no sono, e naquela noite não foi diferente. Eram mais de 3 da manhã quando eu comecei a cochilar, e a claridade do meu quarto me chamou a atenção. Assim, eu tive que abrir os olhos para desligar o que eu achei que era a televisão ligada, em algum programa daqueles que passam de madrugada sobre anéis à venda ou algo assim. Mas quando eu me dei conta, era a luz da luminária ligada novamente. Das últimas vezes eu havia ignorado qualquer pensamento, mas dessa vez eu percebi que havia algo de errado. Eu havia puxado o cabo da tomada, isso era certeza absoluta. Era impossível que a lâmpada estivesse ligada. Inicialmente eu pensei que pudesse estar sonhando, mas eu estava sob total controle das minhas ações. Me levantei, com medo eu admito, e me dirigi até a escrivaninha, onde primeiro me sentei na cadeira e observei a entrada da tomada que fica debaixo da mesa, desconectada. O cabo da luminária estava caído, de forma que o plugue da tomada estava até mesmo arrastando no chão. A luz permanecia inexplicavelmente acesa. Eu toquei no botão de desligar e ela desligou, mas antes mesmo que eu pudesse me levantar da cadeira, ela religou novamente. Eu estava assustado, então eu corri para apertar o interruptor perto da porta e ligar a luz geral do meu quarto. Mas quando apertei o botão, a luz não se acendeu. Eu olhei para a luminária mais uma vez assustado, abri a porta do meu quarto e fui andando em direção à cozinha para tentar acender a luz de lá. Sem sucesso. Em algum momento da noite a energia deve ter caído. Isso acontece com muita frequência no bairro onde eu moro. Então, eu não deveria me assustar, mas o problema era que a única fonte de luz que eu tinha em toda a minha casa era aquela lâmpada da luminária no meu quarto, e ela estava fora da tomada. E eu estava em completa escuridão. Por horas eu andei de um lado para o outro pensando naquele fenômeno extraordinário. Em determinado momento eu me cansei e sentei na escrivaninha ao lado da luminária e com a ponta de um lápis que estava por ali, eu bati na mesa de madeira, de forma automática, sabe? Como quando você está ao telefone ou pensando focado em algum problema e começa a tamborilar na mesa. De repente, a luz se apagou e reacendeu, como se estivesse imitando o som que o lápis havia feito ao se encontrar com a mesa. Eu bati mais uma vez. A lâmpada teve a mesma reação. Continuei batendo,
em um ritmo desordenado e com diferentes pausas entre uma batida e outra. Até que eu percebi que a luz não estava imitando as batidas do lápis, mas sim criando um novo padrão único, baseado no que eu havia feito batendo na mesa. O ritmo em que a luz piscava era, até onde eu pude entender, aleatório. Em algumas vezes, a lâmpada ficava mais tempo acesa do que em outras. Se eu ficasse muito tempo sem bater o lápis na mesa, a luz se mantinha acesa, sem piscar. Mas assim que eu voltava a bater, ela voltava a se comportar como antes. Eu comecei a reparar nos seus padrões e eu decidi anotá-los em um caderno antigo que eu mantinha ali por perto. Anotei a sequência inicial em um papel, fazendo pontos para quando a luz piscava e traços para quando ela ficava acesa, e reparei que aquilo poderia ser um código Morse. Eu já havia ouvido falar sobre a técnica, mas eu nunca entendi como ela funcionava. Tentei ligar meu computador para pesquisar, mas por um momento eu me esqueci de que não havia energia. Por sorte, eu me lembrei que havia um livro sobre a Segunda Guerra Mundial na sala de estar, e poderia ter algo lá que pudesse me ajudar. Eu abri o livro com ansiedade e lá estava. No índice, havia indicação de uma página em que existia um dicionário de código Morse. Eu abri na página indicada e imediatamente procurei nele o que aqueles pontos e traços significavam. Ao traduzir, eu descobri que a palavra que a luz estava tentando falar eram na verdade um monte de consoantes aleatórias e não faziam sentido algum. Ao perceber que a lâmpada estava acesa sem apagar, eu comecei a bater o lápis novamente na mesa e ela voltou a piscar. Mas, para minha decepção, a palavra se mantinha a mesma. Resolvi arriscar uma comunicação. Então eu traduzi um olá em código Morse com batidas de lápis na mesa e a luz respondeu com a mesma sequência, me retornando outro olá que me soou como uma resposta. Aquilo me deu calafrios. Até aqui, mesmo que impossível, eu ainda tinha esperanças de que aquilo poderia ser alguma falha na energia ou algo desse tipo. Mas aquela lâmpada havia acabado de responder à minha saudação. Pensei comigo se aquela luz realmente estava querendo se comunicar, então resolvi tentar uma frase completa. O que é você? A luz, piscando novamente, me respondeu entre luz e sombra a seguinte frase. Você que é. Eu não entendi de início, mas eu resolvi perguntar outra coisa. O que quer de mim? E a luz respondeu. Mim quer você. Em qualquer outra situação, a forma como a frase foi montada seria até mesmo engraçado, já que parecia uma criança aprendendo a falar. Mas aquilo havia acabado de me dizer que me queria. A cada vez que eu pensava no que dizer, com mais medo eu ficava. E a demora entre traduzir o que eu quero falar e traduzir o que a coisa falou só tornava tudo mais aterrorizante. Eu não gosto disso. Foi o que eu falei depois. A luz me respondeu com Não gosto de você. aquilo já era loucura. Comecei a me desesperar e fui até a cozinha para tomar uma água e tentar me acalmar. Naquele ponto, eu já comecei a pensar que tudo aquilo era coisa da minha cabeça, e a minha falta de sono estava começando a me afetar. Eu passei um bom tempo sentado na cadeira da mesa de jantar quando finalmente me ocorreu. As palavras que aquela coisa estava falando eram exatamente as mesmas palavras que eu dizia para ela, mas reorganizadas. Aquilo realmente é algo aprendendo a falar, e quem estava ensinando era eu. A partir daquele momento, eu deveria escolher com cuidado as palavras que usaria para que não pudessem ser usadas contra mim. A próxima frase que traduzi para a coisa foi: Pode parar, por favor? E dessa vez, ela demorou a me responder. Até que a luz piscou, formando a frase: Eu não quero parar. Aquela foi a gota d'água. No mesmo instante, eu peguei a minha blusa de frio e fui para a varanda. Eu estava em completo choque e não conseguia nem ao menos me mexer. Pareceu uma eternidade, mas a luz do sol começou a aparecer no horizonte. Então, eu entrei em meu carro e dirigi até a casa dos meus pais, que é onde estou agora. Faz uma semana. Eu não tenho coragem de voltar para casa. Eu nem ao menos sei se aquilo que vi era real, mas eu não vou me arriscar em encontrar novamente aquela coisa.